querida, bem-vinda novamente à rúbrica do Casal Fértil. Trazemos hoje aqui uma pergunta que pode-se colocar em algumas situações e que tem a ver com todos aqueles episódios em que parece que o casal não está alinhado quanto ao caminho a seguir. Pode ser que um queira ser pai ou ser mãe e o outro não. Pode ser que um queira recorrer a tratamentos de fertilidade e o outro não. Pode ser que um queira parar com este processo ou com os tratamentos e o outro não é? Até mesmo nas coisas mais pequeninas, do procurar ajuda, sim ou não, pode ser que um esteja mais inclinado para isso ou não, todas as decisões que têm que ser feitas, ou mesmo até na abertura a considerar outras formas de parentalidade, não é? De estar mais disponível ou não para a adoção ou para a doação de gametas, enfim, para outras situações. Seja qual for o contexto e aqui os caminhos, como é que se pode lidar com este tão grande desafio que é o de quando no casal se querem caminhos distintos? Olha, Joana, eu acho que há aqui uma coisa que tem que ser dita para começar, para que estes casais fiquem um bocadinho mais descansados. Primeiro, este desafio acontece a casais férteis. Não acontece só porque estamos aqui a lidar com a infertilidade. E este desafio acontece a casais que estão a lutar pela fertilidade ou a casais férteis, e é um desafio dinâmico, ou seja, há uma coisa que pode ir acontecendo e desacontecendo. Também tem a ver com o tempo. Portanto, o provável é que não seja sempre assim. Não seja sempre esta disponibilidade ou não de um dos lados. Sim, vão sempre existindo outros desafios e outros projetos na vida que vão colocando o casal às vezes nesta separação, não é? Sim. Uma das coisas que eu diria que é a primeira coisa que se deve conversar muito é em relação a isto dos tempos. Não queremos ou não queres agora, ou queres agora ou nunca. E é muito diferente. E aí eu acho que é importante ajustar as expectativas um do outro para o que realmente está em jogo. Não é? Não queremos um processo de caminho para a fertilidade com assistência médica ou não queremos de todo. O que é que está aqui, o que é que estamos a falar, não é? Clarificar. Eu acho que a primeira coisa é clarificar. E isto, mais uma vez, implica uma pesquisa e uma busca que pode ser também individual. Podem ser perguntas para as quais nem a própria pessoa tem resposta. E vamos pensar sobre isto em conjunto. Não é? Ou nunca pensámos sobre isto. De facto, não sei se eu não quero nunca ou se não quero só agora. Eu acho que a questão do tempo, de conversar sobre os tempos e de ajustar as expectativas em relação ao tempo, é a primeira questão que eu acho que é muito importante. E depois, a outra grande chave para isto tem a ver, a meu ver, tem a ver com as crenças, com o que é que isto significa para mim ou para ti. Porquê que não? O que é que está aí por trás? O que é que sempre te disseram sobre isto? Porque sempre me disseram que se uma pessoa não tem filhos naturalmente, então deve deixar a natureza decidir. Porque sempre acreditei que isto era lutar contra a natureza. O que é que está por trás disto tudo? Que crenças é que nós temos enraizadas? E quando estamos a falar disto, estamos a falar de adultos, portanto, há muitos anos que vivemos nestas crenças, incluindo experiências que podemos ter assistido próximas de família ou de amigos e que nos deixaram um recado sobre este caminho, porque podemos ter assistido, olha, eu não quero, porque eu sempre vi a minha tia a lutar por isto sozinha, e isto foi o final do relacionamento dela, teve a ver com isto. E isto depois fica enraizado em nós. Portanto, tentar perceber, mais uma vez, sendo suspeita, acho que a ajuda, tanto individual como em casal, neste processo de mergulho interior pode ser muito importante para percebermos o que é que isto quer dizer sobre nós, o que é que quer dizer estar num processo de luta pela fertilidade medicamente assistida, o que é que quer dizer não ter filhos, porque o mesmo se põe para quem quer muito. Quer para quê? O que é que isto quer dizer para ti? O que é que sempre quis dizer não ter ou ter? E sabendo isto,
é muito mais fácil depois pormos em cima da mesa outras questões que podem servir aos dois e que podem não ser ter filhos. Então, se o teu objetivo é, se precisas disto para te sentir seguro ou para te sentires amado, então podemos conseguir isto de outra maneira. Ou não, não é? Conhecendo este propósito da parentalidade de cada um, ou da não parentalidade, não porque sei que não vou ser um bom pai, porque não tive um bom pai e porque não sei fazê-lo, então se calhar pode haver outra forma de darmos resposta a isto. Talvez o que é preciso é uma ajuda para seres um bom pai e não o que dar a ideia, não é? Há aqui depois a capacidade de uma data de alternativas que não implicam só um quer e o outro não quer. É muito duro. Eu vejo muito de facto que este é mesmo um caminho de mergulho interior, de procura por respostas de investigação pessoal, não é? E depois em casal, o que torna a coisa ainda mais desafiante, não é? Mas isso trazeres do perceber se é um nunca ou se é um para já não, acho que realmente parece-me super importante, porque de facto um para já não pode estar assente em falta de informação, ou porque receio os riscos que estão envolvidos, não é, nessa decisão, ou pelos desafios que eu antevejo que vou percorrer, não é? E como tu falavas, também pode estar assente nessas crenças que estão muito enraizadas, essa que tu expões é uma que existe muito, que é um bocadinho essa crença religiosa de que Deus não quer que aconteça e por isso não é para acontecer, porque isto tem que acontecer de uma forma natural, mas também podem ser outro tipo de crenças, não é? Até mesmo a parte do desafio físico que é, e que muitas vezes não queremos expor-nos a esse desafio, porque se não conseguirmos, então quer dizer que alguma coisa está mal comigo. Ou se não conseguirmos, então eu sei que tu te vais sentir culpabilizada. E o entrar nisto é um risco. Entrar neste caminho arrisca muita coisa. Nós vamos expor-nos aqui ou vulnerabilizar-nos e, portanto, se não está bem seguro que podemos passar por esses desafios, por esses riscos e continuarmos a estar juntos e unidos como casal, como agora, se isto não é uma coisa óbvia, não é qualquer pessoa que tome esse passo à frente, não é? Que decide correr esse risco. Sim, sim, sem dúvida. Ou mesmo se existe uma crença muito forte de que é melhor não confiar no outro, de que eu tenho que fazer tudo sozinho, tenho que ser autónomo, também a procura até de ajuda médica ou ajuda psicológica também vai ser muito mais difícil. Isso também pode criar aí um hiato entre o casal, não é? No caminho a seguir. E uma das coisas que estava a pensar ok, isto é um processo de investigação, de diálogo também em casal, mas quando não existe esta vontade de uma das partes de fazer essa investigação, o que é que se pode fazer nestas situações? Eu acredito muito em muitas situações que nada pode ser feito se nós não cumprimos a nossa parte da responsabilidade pelo que o outro está a passar. Se o outro não quer este caminho, se o outro não quer, se quer falar sobre isto, eu também tenho que ser responsável pelo que está a acontecer. E, portanto, cabe-me a mim explicar, demonstrar ao outro o quão importante isto é para mim. E é isto que também não está a chegar de certeza, porque se eu sei que aquela pessoa gosta de mim, ou então estamos aqui perante muitos outros problemas, não é? Muitas outras questões, mas se eu sei que aquela pessoa gosta mesmo de mim e quer ver-me feliz, porque eu acho que as relações servem para isto, para fazermos o outro ser ainda melhor, então eu posso partir do princípio que o que está a acontecer é ele não está a perceber como isto é importante para mim. Há aqui alguma coisa que não está a chegar lá, porque senão pelo menos falaríamos sobre isto. E eu acho que é este apelo que tem de se fazer, tanto à própria pessoa como à outra. Que se de facto estás empenhado na nossa relação e na minha felicidade, é importante que falemos sobre isso e que eu te perceba. Porque senão depois também cria-se aqui uma pedra no sapato, um grãozinho na engrenagem que depois vai ficar. Fica na relação. Sim, e este caminho de infertilidade até pode empoderar bastante o casamento, não é? Ou realçar as fragilidades que já tem, não é? E se uma relação é frágil, um bebê vai torná-la ainda mais, não é? Por ter raízes sólidas é importante antes de expandir o conceito de família. Sim, sim, Joana, é engraçado que diz isso. Um bebê
e também a sua ausência. O conceito bebê, ou seja, a espera e o caminho até ele, também expõem muito o casal nas suas fragilidades e, portanto, se calhar aí é mesmo importante, nessa situação, dar um passo atrás e perceber o que é que nos une e o que é que nos pode continuar a sustentar se isto não for para a frente. Porque se há uma vontade tão grande de um lado e que o outro lado não quer sequer falar sobre isso, tem que perceber o que é que resta. E se o que resta é suficiente, não é? Sim, que no limite é uma pergunta que também se trata de fazer nessa situação, não é? Se é verdadeiramente com essa pessoa que eu quero fazer este caminho. Sim. Mas sim, há caminho a fazer, até chegar a este ponto há caminho a fazer, e acho que nos trouxeste aqui pistas importantes que podem ser aqui refletidas e faladas em casal. Obrigada, Margarida. Obrigada, espero ter sido útil, ter ajudado.